Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Salve, salve galera, espero que estejam todos bem. Estou gravando esse vídeo aqui hoje, dia 8 de agosto, quando nós ultrapassamos a marca dos mais de 100 mil mortos pelo coronavírus aqui no Brasil. 100.240 para ser mais exato. E a pergunta desse vídeo é como nós chegamos até aqui, né? O que foi feito, ou melhor, o que não foi feito para que nós atingíssemos essa marca e hoje nos tornarmos o segundo país com o maior número de casos e o maior número de vítimas pelo coronavírus. Nós estamos apenas atrás dos Estados Unidos. Então, para entender um pouco do que aconteceu na trajetória lá desde o início, a gente precisa voltar lá para fevereiro, quando no final desse mês tivemos o primeiro caso confirmado de coronavírus aqui no Brasil. E a primeira morte acabou vindo no começo de março, no dia 12 de março. Ela foi divulgada somente no dia 17, né? Mas é contabilizada como sendo no dia 12 de março. E agora nós estamos em 8 de agosto e desde aquela primeira morte até aqui nós somamos mais de 100 mil vítimas, né? E como que isso foi acontecer? Lá no começo, no início da pandemia aqui no Brasil, acho que a gente pode dizer que nós tínhamos uma vantagem em relação aos outros países, porque nós não fomos pegos de surpresa, né? Nós não estávamos no escuro em relação à pandemia. Outros países, a China, né? Outros países ali da Ásia, países europeus, já estavam em um estado, né, muito pior. A pandemia já estava avançando por ali, então a gente já tinha mais ou menos uma noção de como esperar. Essa era uma vantagem do Brasil no combate ao coronavírus. E quando nós tivemos aqui a nossa primeira vítima, lá na Itália, por exemplo, eles já tinham 2.500 mortos aproximadamente, né? E contavam aí com 31 mil casos. A Itália vai começar a registrar nesse período 500 mortes por dia, e isso vai seguir aumentando, né? Enquanto isso, a gente está aqui com um caso só, né? Uma vítima só, né? Nesse momento, o Brasil tinha quase 300 casos confirmados apenas, mas também o Ministério da Saúde estava monitorando ali por volta de 8 mil casos suspeitos, mas até então nós só tínhamos uma morte. O Reino Unido, por exemplo, também tinha em torno ali de 2 mil casos ativos e 1.000 mortos, né, aproximadamente. A França, com 7 mil casos, tinha aproximadamente 175 mortos. Já os Estados Unidos estavam numa situação ali de casos um pouco mais complicada, né, 6 mil casos confirmados, atingindo aí a marca de 100 mortos. Então esse era o cenário mundial quando a pandemia começou a atingir o Brasil. Ou seja, nós não fomos pegos de surpresa. A gente sabia o que tinha que ser feito para evitar. A gente viu países, por exemplo, como a Itália, a Espanha, que negligenciaram também a potencialidade do vírus, né, o perigo do coronavírus e a situação que eles estavam passando. Nós não fomos pegos de surpresa. Mas chegou no fim de março, a Itália já ultrapassava os 10 mil mortos. Né? Eu falei ali, começo de março, a Itália com 2.500. No fim de março já estava ultrapassando os 10 mil. O Reino Unido passava das 1.000 mortes, enquanto os Estados Unidos passava dos 100 mil casos, superando a China e a Itália no número de casos e também ultrapassando aí a marca dos 2 mil mortos. No fim de março, o Brasil vai ter cerca de 5.800 casos confirmados e aproximadamente 1.200 mortes. Nesse período, então, o que estava sendo feito? O Ministério da Saúde, que até então era comandado pelo ministro Mandetta, ele começou monitorando ali os casos suspeitos, faziam campanha buscando doações de empresas para o combate ao vírus, para compra de testes, compra de EPIs para os profissionais de saúde, e também ele começou a incentivar, né, seguindo as recomendações da OMS, lembrando que nesse período, né, quando o ministério era comandado pelo Mandetta, ele seguia à risca as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Então ele incentivou não apenas governadores, prefeitos, mas também a população a aderir ao isolamento social, né, aderir à quarentena. Também o ministério fazia lives constantes, né? Sempre dava entrevistas, fazia coletivas de imprensa para informar os dados, o andamento da pandemia, tudo com a maior transparência
possível. Isso, de alguma forma, não agradou o presidente Bolsonaro, né, que ficou ali num embate com o Luiz Henrique Mandetta, e foi nesse período que o Bolsonaro decidiu entrar ali em modo de negação e passou a não combater o vírus, mas combater o combate ao vírus, né? E essa vai ser uma realidade que vai nos acompanhar até o dia de hoje. Então, no começo da pandemia, o Bolsonaro deu vários discursos, né, chamando a pandemia de histeria, ou que era uma fantasia inventada ali pela imprensa, né? Ele preferiu atacar a imprensa nesse período, em vez de combater o vírus, e vivia dizendo que o vírus não era tudo isso que a mídia estava relatando, né? Que o poder destrutivo do vírus estava sendo superestimado. Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. E já desde o começo, o presidente ele não gostava da ideia de isolamento social, ele não gostava da questão da quarentena, porque ele sempre se mostrou muito mais preocupado com a questão econômica, com empresas e empresários, do que necessariamente com a saúde da população. Então ele se recusava a seguir as recomendações da OMS, e foi nisso que ele e o Mandetta começaram a ter ali um desentendimento. No dia 22 de março, por exemplo, quando a gente chegou ali na marca dos 1.500 casos e aproximadamente 25 mortes, o Bolsonaro disse que as mortes elas não passariam de 800 e que o povo iria descobrir no futuro que eles foram enganados pelos governadores. Brevemente, né, o povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. Nessa fala, ele está tentando se referir aqui aos governadores que estavam aderindo ao isolamento social, né, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Então, ele via essas medidas como um ataque direto ao seu governo, né, um ataque direto à sua pessoa, e não como uma medida de combate à transmissão do vírus. E no dia 24, o número de mortes ele vai praticamente dobrar. A gente chega a quase 50 mortes em 2 dias, e o Bolsonaro ele volta a chamar o coronavírus de gripezinha e resfriadinho, né? Aquela famosa transmissão lá, declaração que ele fez ao vivo na televisão, e ele usou essa declaração basicamente ali para atacar a Globo, atacar o Drauzio Varela, minimizar a pandemia. Nesse período também ele começa a flertar com o tal do isolamento vertical, e a cloroquina também já começa a entrar aí na história, ambos sem comprovação da sua eficácia. Com isso ele vai seguir dizendo que o brasileiro não pega nada. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada, vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Que não é só com a vida que precisa se preocupar, mas com a economia também. Se a economia afundar, o governo dele acaba. E em 29 de março, ele vai dizer que o vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo, mas enfrentá-los como homem, não como moleque. O vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô. Não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade. É a vida. Todos nós iremos morrer um dia. E é nesse cenário que março vai terminar aqui pra gente, com aproximadamente aí 6.000 casos, né? A gente com quase 6.000 casos confirmados e 1.200 mortes aproximadamente. Se nesse período nós tivéssemos adotado algumas medidas, né, de forma eficaz, combatido o vírus com eficácia, né, provavelmente hoje nós estaríamos num cenário totalmente diferente. Porém, o pouco que foi feito ali, né, impediu que hoje a gente estivesse numa situação muito pior. Em março, diversos governadores, prefeitos aderiram ao isolamento, o Ministério da Saúde funcionava como um órgão de combate à pandemia. Muito do que foi feito ali no início pelo Mandetta trouxe um resultado, né, positivo que impedisse que hoje a gente estivesse aí, sei lá, com 200.000, 300.000 mortos.
nas costas. E quando a gente entra em abril, com os números aí de 1.200 mortos, o presidente vai dizer que o vírus está indo embora, mas o que está ficando mesmo é o desemprego. Parece que está começando a ir embora a questão do vírus, mas está chegando e batendo forte o desemprego. E mesmo com todo esse empenho do ministro da Saúde, que eu acabei de comentar, um mês após a primeira morte ter sido registrada, Bolsonaro decide exonerar o ministro Mandetta do cargo. Depois deles entrarem aí em vários embates, né, várias discordâncias em relação ao isolamento social, em relação à quarentena, Bolsonaro decidiu trocar de ministro. Nesse mesmo dia, o Brasil chegava à marca das 2.100 mortes pelo coronavírus. Em 20 de abril, ao ser questionado sobre o número de mortos, Bolsonaro respondeu que ele não era coveiro. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa, como foi a reunião do ministro? Não sou coveiro. Tá? E nesse mesmo dia, 2.500 vidas haviam sido perdidas na pandemia. E só 8 dias depois, né, apenas 8 dias depois, o número de mortos dobrou. Nós chegamos aí a aproximadamente 5.000 mortos, e ao ser questionado sobre essa marca, Bolsonaro lançou aquela famosa frase, né, dizendo, e daí? E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. E durante esse período, quem comandava agora o Ministério da Saúde era o ministro Nelson Teich. A gente olhava o Teich, né, com uma certa desconfiança, porque ele tinha sido trazido pelo Bolsonaro para substituir o Mandetta, e a gente imaginava que ele iria seguir ali a mesma visão do Bolsonaro, né? Porém, o Teich, nesse período, ele defendia o isolamento social, ele falava já em reabertura, né? Apesar de ser muito cedo, ele falava em reabertura, porém ele dizia que para começarmos a reabrir as coisas, a reabrir o comércio, tudo dependeria do número de mortes de cada região. O Imperial College, nesse mesmo período, vai apontar o Brasil como o país com a maior taxa de contágio, e vai ser quando a gente atinge aí a marca dos 87 mil casos confirmados e aproximadamente 6.000 mortes pelo novo coronavírus. Vale lembrar também do Osmar Terra, que é um parlamentar próximo do presidente e foi cogitado aí pelos eleitores do Bolsonaro a assumir o Ministério da Saúde. O Osmar Terra ele sempre fez campanha contra o isolamento. Nesse período, ele afirmou que o pico da pandemia e o seu fim seriam em abril e que nós não passaríamos de 2.000 mortes. O Osmar Terra também foi o parlamentar que mais compartilhou fake news, segundo a agência de checagem aos fatos. Isso só nesse período até abril, tá? Sem contar outros parlamentares bolsonaristas que também divulgavam muitas fake news, e o próprio presidente também chegou a compartilhar aí diversas notícias falsas, e isso se estendendo aí até hoje. E mais uma vez, se uma atitude decente, né, comprometida, tivesse sido tomada agora no final de abril, nós também provavelmente estaríamos numa situação muito diferente. Seria muito melhor se isso tivesse sido feito em março, não foi. Poderia ter sido feito no final de abril também, mas a gente sabe que também não foi. O presidente decidiu manter o seu discurso negacionista, continuou normalizando as mortes com falas como é a vida, todo mundo morre um dia, acontece. Muita gente vai pegar, fazer o quê? Né? É assim que a gente vai terminar o mês de abril. E ao contrário do esperado, claro, Bolsonaro vai começar o mês de maio insistindo na reabertura do comércio. Ele chegou a fazer reuniões com alguns empresários, com Paulo Guedes, no STF, chegou a pedir para os empresários pressionarem os governadores, principalmente o governador de São Paulo, com quem no momento ali ele estava com um atrito intenso, né? Pediu para esses empresários pressionar para o João Dória abrir o comércio em São Paulo o quanto antes. E nesse mesmo momento o Brasil começa a bater recordes diários de mortes. Eram aproximadamente 600 mortes por dia, né? Nós chegamos aí à marca de 8.000 mortes em abril, e nesse mesmo momento o Bolsonaro diz que o pior já passou. E quando a gente chega na marca de 10.000 mortes, os discursos do presidente são sobre fazer um churrasco e dizer que a preocupação com o coronavírus
é uma neurose. E ele passa, então, a colocar nos serviços essenciais que podem funcionar normalmente, estabelecimentos como academias, barbearias e salões de beleza. Tudo isso ele fez sem o consentimento do ministro da Saúde, que foi pego de surpresa em uma coletiva de imprensa. Isso aí saiu hoje, isso? Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Queria saber disso, passou pelo Ministério da Saúde? Decisão de? Quem são? É manicure, academia, Salão de beleza, barbearia. barbearia. Que merda, hein? Sabia não? Então, para tentar conter o coronavírus, ou pelo menos mostrar que está tentando combater a pandemia, Bolsonaro começa a insistir pesadamente no uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para tratar os pacientes de coronavírus, mesmo a gente sabendo que não há nenhuma evidência científica, já naquela época já não tinha, né? Hoje a gente tem muitos artigos mais, né, para falar isso, mas a gente já sabia naquela época que não tinha efeito nenhum, e ele começa a pressionar o Taishi para liberar o uso de cloroquina e afins, tanto é que o Taishi vai acabar pedindo demissão, e quem vai assumir é o general Pazuello, vulgo Pazuzu. Ele vai assumir como ministro interino do Ministério da Saúde, e vai ficar aqui até então, sem ter qualquer tipo de experiência com a pasta. Então acho que dá para a gente dizer que desde abril até agora nós estamos sem um ministro da Saúde no meio de uma pandemia global. Isso é pandemia global, né? E isso tudo quando a gente atinge ali a marca de aproximadamente 15 mil mortos. No dia 16 de maio, o Brasil vai ultrapassar tanto a Itália quanto a Espanha no número de casos confirmados. No dia 19 de maio, o Brasil ultrapassa a marca de 1.000 mortes diária. E em live, o Bolsonaro anuncia um novo protocolo para o uso da cloroquina nos pacientes da Covid-19. E na mesma live, né, ele lança aquela piadinha de quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. O Ministério da Saúde, agora mais alinhado aí ao pensamento negacionista do Bolsonaro, abraça e divulga esse novo protocolo para o uso da cloroquina, mesmo sem nenhuma comprovação científica da sua eficácia. Então, o Brasil se torna, nesse momento, o país com o maior número de infectados, 330 mil casos confirmados. No número de mortes, ele fica atrás apenas de Estados Unidos, Itália e Reino Unido. E o mês de maio vai terminar com quase 515 mil casos confirmados e aproximadamente 30 mil óbitos. Nesse período, o presidente Bolsonaro ele passeia de cavalo por Brasília e participa ali de uma manifestação fascista pedindo intervenção militar e o fechamento do STF. Claro que essa não é a primeira vez que ele faz isso. Ele chegou a participar de outras manifestações, outras vezes com muita aglomeração, sem máscara e sem bom senso nenhum. Em junho, o ministro da Saúde, Pazuello, já começa a atrasar a divulgação dos dados sobre a pandemia. Bolsonaro, ao ser questionado, diz que vai acabar a matéria no Jornal Nacional. Então ele prefere, mais uma vez, aí, atacar a imprensa do que levar a pandemia a sério, né? Nesse período também o Bolsonaro ele vai vetar o uso de 8,6 bilhões no combate à pandemia e também ele vai vetar uma PL que impediria as pessoas de serem despejadas de suas casas durante a pandemia. Ele também vai começar, então, a negar o número de mortes, apoiado aí em fake news que circulam pelas redes sociais. Ele vai dizer que os números estão inflados, que governadores estão inflando o número de casos e o número de mortos. Então ele vai incitar os seus apoiadores a invadirem os hospitais e a filmar os leitos para ver se era tudo isso mesmo que estava acontecendo. Nesse mesmo período, o Brasil chega a quase 50 mil mortos, né? A metade do que nós estamos, da marca que nós alcançamos hoje. Bolsonaro também, babando o ovo do Trump, ele vai começar a questionar a Organização Mundial da Saúde e vai ameaçar deixá-la, né, caso
a entidade continue ali com o seu viés ideológico, seja lá o que isso quer dizer, né? E ele começou a chamar as preocupações que a OMS tinha em relação à pandemia de exagero. Em 19 de junho, o Brasil bate mais uma marca, que é a marca do 1 milhão de casos confirmados, né? 1 milhão de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Junho vai terminar aí com quase 60 mil mortes, sendo que 30 mil dessas mortes ocorreram só no mês de junho. No mês de julho, quando o Brasil atinge aí os 70 mil mortos, Bolsonaro diz que a Covid-19 ela é como uma chuva e que vai molhar muita gente mesmo, que não precisa dessa neurose toda. Como sempre, ele segue aí minimizando a pandemia, apesar do número de mortos estar bem próximo dos 100 mil, né? 70 mil já. Ele segue minimizando e dizendo que não é preciso se preocupar, que muita gente vai pegar, enfim. Bolsonaro também vai se dedicar aí à sua vida de garoto propaganda da cloroquina, vai insistir ainda mais no uso do medicamento, inclusive o exército vai começar a produzir cloroquina, tudo isso, claro, sem a devida comprovação científica. Em 23 de julho, o IBGE ele vai liberar alguns dados que indicam que 1% de toda a população brasileira foi infectada pelo novo coronavírus. No final de julho, o Brasil vai registrar aí por volta de 93 mil mortes pelo novo coronavírus e aproximadamente 2 milhões e 600 mil casos comprovados. A gente sabe que a coisa não melhorou, né? Já estava tudo um furdúncio. Bolsonaro ele vai seguir em negação, vai seguir negando a pandemia e apostando em métodos sem comprovação científica e criticando isolamento social e a quarentena. Recentemente, o ministro Pazuzu, ministro da Saúde, ele recebeu a galera que assopra ozônio no boga, né? Porque o pessoal lá do município de Itajaí estava cogitando adotar essa tática. O pessoal injeta ozônio pelo reto e diz que isso cura a Covid-19. E como nada é ruim que não possa piorar, nosso ministro da Saúde recebeu essas pessoas, né, para conversar, para ver se ele vai adotar mais um método que não vale bosta nenhuma. Então é isso, galera. Normalizou-se a morte, né? A aposta agora é toda na vacina. Não só o presidente, como alguns governadores e prefeitos também jogaram tudo para Deus dará, voltaram a abrir comércios, estão tentando voltar aí ao normal, seja lá o que isso quer dizer. E o número de mortos vai seguir subindo. Segundo Drauzio Varella, né, Drauzio Varella disse em uma entrevista ao G1 que primeiro que nós não nos preparamos adequadamente para a chegada do vírus. E nós sabíamos que ele vinha, né? Que nem eu falei lá no começo, a gente não estava no escuro. A gente sabia que uma hora essa água ia bater na nossa bunda. E nós deixamos ela vir com tudo. E o Drauzio também lembrou que apesar ali das recomendações de cientistas e especialistas para a necessidade do isolamento no combate ao coronavírus, houve uma contradição nessas orientações dadas, né? O governo federal e alguns governos estaduais preferiram seguir o caminho contrário. Agora, nesse momento que nós estamos aí com 100 mil mortes registradas, Bolsonaro diz que está com a consciência tranquila, que ele fez o possível e o impossível para conter o vírus, né? Mas parece aqui pra gente que o possível desse governo, né? O que é possível para esse governo é um tanto medíocre. E levando em conta aí um patamar mundial, o Brasil ele retém aí 6,5% de todos os casos e 7,2% de todos os mortos pela Covid no mundo. Embora o país abrigue apenas 2,7% de toda a população do planeta. É para vocês verem o nível da nossa situação. E não vai parar por aí, né? Não vai parar nos 100 mil mortos, porque a curva ela continua subindo. A ação do vírus ela continua se estendendo e sabe-se lá quando que isso vai começar a baixar. Bolsonaro também falou na sua última live para tocarmos a vida. Tocar a vida e buscar uma maneira
de se safar desse problema. Maneiras de se safar desse problema, nós vimos que existiam várias, né? Mas o governo insistiu sempre em ir pelo caminho errado. E eu vou deixar rolando aqui nesse finalzinho de vídeo alguns tweets feitos pela jornalista Adriana Carranca, que ela enumerou todas as mortes, né, o número de mortes pelo coronavírus, juntamente com as declarações do presidente Bolsonaro naquele período. E é isso, espero que todos vocês fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem e até o próximo vídeo. Um abração.